Então, pessoal, boa noite a todos, oficialmente, né? Estamos aqui na nossa web aula do curso técnico em eletrotécnica. Então, as turmas de vocês é a 098, 008 é a primeira. Então, aqui a gente está contextualizando, né, a parte da manutenção elétrica predial e industrial, né? Então, nós combinamos aqui, né, algumas webs para poder organizar, né? Então, necessariamente a gente não está seguindo esse cronograma aqui, né, tendo em vista que eu assumi a turma de vocês dia 2 de setembro, né? E aí a gente combinou que faria webs mais intensas, no caso amanhã, por exemplo, a nossa web vai ser das 19 até as 21h30, né? A nossa web de hoje vai ser das 20h30 às 22h. E na segunda-feira a gente tem outro web também, das 20h30 às 22h, certo? E aí, a partir da próxima semana, a gente vai manter esses horários aqui, né? Segunda, das 20h30 às 22h e sexta, das 19h às 21h30. Justamente para a gente poder aumentar aí a questão de carga horária disponível para vocês tirarem dúvidas, né? Para vocês trazerem aí as dificuldades de vocês na execução das atividades. Tudo bem? Então, assim, essa unidade curricular, né, termina dia 12 de setembro, né? Então, dia 12 aqui, ó, segunda-feira, termina o prazo para vocês enviarem as atividades, tudo bem? E aí, depois do dia 12, aí entra o período de recuperação, né? Então, até dia 12, vocês podem enviar valendo 100 pontos, né? E aí, depois do dia 12, não vai estar mais disponível vocês para enviar, só que aí a gente vai abrir o período de recuperação, tudo bem? Mas, assim, não deixem para recuperação, porque, assim, já vai começar outra UC, né? Eu vou mostrar aqui a outra UC já para vocês, que é a parte de sistema elétrico de potência, né? Só mostrar aqui só um Professor, instante. Pode falar. o senhor fez uma turma só, foi porque a turma da gente do Cabo aqui é a 0980. Não, mas está padronizado. É o mesmo conteúdo para todas as salas. Ok, viu? Assim, tem essa sala aqui, por exemplo, ó, é a turma 08, né, da UC de instalação de sistema elétrico de potência. Ela ainda está configurada, né, com as configurações do tutor anterior, né, porque a gente ainda não iniciou ela. Né, mas aqui, por exemplo, ó, vou mostrar as salas das outras turmas. Né, essa aqui é a sala 08. Né? Então, aqui a sala 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Elas estão todas no mesmo padrão. Né? Então, esse aqui é de Eu outra posso, turma. Oi, pode faça um falar. favor, faça um favor. Abre a turma da gente aí, 017 aí, para ver como é que tá. Sim. Porque a da gente, a gente tinha um conteúdo vasto aí de instalações industriais, tudo, tinha uns vídeos, tinha tudo, tendo material, tudo, Tá aqui na e biblioteca, então, não? tá nada, não tem nada, só tem as suas aulas, veja. Conteúdo do curso aqui, não tem, não? De instalações industriais, tiraram tudo e não botou nada pra gente. Mas o conteúdo tá aqui na biblioteca, não? Não, só tá o desse agora, de manutenção industriais, só. Mas o conteúdo das UCs que já finalizaram, elas ficam na aba específica delas. Então, vou aqui, por exemplo, ó, mostrar aqui de uma que seja final. Projetos elétricos, por exemplo. Se você quiser acessar o conteúdo, você entra na UC. Aqui não está disponível para mim porque não foi eu que ministrei. Mas vocês podem entrar nas UCs que vocês já finalizaram, que vai estar um conteúdo disponível para vocês, entendeu? Das UCs que já finalizaram. Eu vou dar uma olhada para depois, se não tiver, para ser configurado na hora. Beleza, então. Mas qualquer coisa, vocês me falam que dependendo, eu coloco aqui para vocês também, né? Porque igual, o que que eu adicionei aqui? Eu adicionei aqui as normas relacionadas à atividade que vocês precisam fazer, né? Que é o memorial descritivo. Aí vocês precisam consultar essas duas normas para poder verificar se as instalações da sua residência tá de acordo com o que está na norma, né? Então eu coloquei essas duas normas aqui em todas as salas. Eu vou abrir uma por uma. Então aqui, essa aqui é da próxima UC, daqui a pouquinho eu falo dela. Então aqui, a turma 8, ó. Vou abrir todas as salas de todas as turmas. Ó. Turma 8, unidade curricular de manutenção elétrica predial industrial. Né? O que eu vou fazer? Eu vou até ocultar esse cronograma aqui, ó, de webs, porque eu não estou seguindo ele, né? Então, eu vou ocultar para poder vocês não confundirem, né? O nosso cronograma de webs, então, como eu já deixei combinado, só que eu não coloquei aqui, né? Não deu tempo de colocar aqui. Então, vai ser hoje, das 20h30 às 22h, na sexta aqui, ó, das 19h às 21h30, né?
E no dia 12, que é segunda-feira, das 20h30 às 22h. Essa web de hoje é web de reposição referente à aula do dia 29 que vocês não tiveram, né? Então, essa web de hoje é web de reposição. Assim, só para deixar claro para todo mundo, certo? Então, ó, todas as salas estão no mesmo padrão, porque vocês estão andando todos juntos, né? Então, vou até ocultar esse cronograma aqui de webs, porque esse aqui é o que estava com outro tutor, ó. Sala 15, vou ocultar aqui esse cronograma de webs. Então, assim, todas as turmas têm que ficar aqui, ó, no mesmo padrão, né? Para a gente poder ficar bem alinhado. Tudo bem? Então, ó, vou ocultar aqui da turma também, da turma 16. Só assim, só para vocês não ficarem confusos aí quando vocês acessarem o AVA. Ah, estou seguindo qual cronograma? Esse cronograma aqui é o oficial, né? Esse aqui é o que o professor, o tutor monta, né? Então, como eu assumi a tutoria faz pouco tempo, ainda não consegui me organizar para montar esse cronograma da UC que está finalizando, né? Dessa UC que está finalizando. Mas da próxima UC, que é a instalação de sistemas de eletropotência, aí eu vou ter, vocês vão ter o meu cronograma ali, tudo bem? Então, aqui é a manutenção da turma 17, ó. Vou ocultar aqui também o cronograma do tutor anterior, para vocês não ficarem tão perdidos aí quando vocês acessarem o AVA, tudo bem? Então, a turma 17, 16, 17, essa aqui é da turma 17 também. Enquanto isso, se vocês quiserem tirarem dúvidas, pode ficar à vontade, estou aqui à disposição de vocês. Alguém tem alguma dúvida com relação ao conteúdo? Como é que está o andamento aí das atividades? Todo mundo está conseguindo Tá fazer? tranquilo, professor. Tá tudo certinho. A primeira atividade aí, o memorial descritivo, vocês tiveram alguma dificuldade? Sim ou não? Não, professor. Tivemos não. Ah, beleza, então. Só vou terminar de organizar as salas aqui, porque como são muitas, é importante deixar tudo padronizado para poder não ficar discrepante, né? Então aqui eu estou organizando todas as salas, está tudo no mesmo padrão, tudo tem o mesmo link, tudo tem o mesmo horário, certo? E aí para a próxima UC, que eu vou comentar com ela daqui a pouquinho com vocês, o cronograma de webs aqui, ó, já vai ser o meu, né? Então a ideia é que eu acompanhe vocês aí até o final do curso, tá bom? Então assim, não sei se eu vou ajudar ou se eu vou atrapalhar, mas que eu vou estar com vocês aí até o final do curso, a ideia é que eu esteja, né? Espero que eu possa estar ajudando aí de alguma forma, né? Porque a ideia do tutor é justamente essa, né? O interesse maior de aprendizado é de quem? É do aluno, né? São vocês que precisam, né? Vocês estão pagando, são vocês que precisam. Eu estou aqui só para poder servir de suporte mesmo, tá bom? Então, assim, tudo que vocês puderem perguntar, tudo que vocês puderem, vamos dizer assim, sugar do que eu tenho de conhecimento, do pouco que eu tenho, estou à disposição de vocês, beleza? Para isso que servem as webs aqui. Não é só para fazer atividade, né? É para vocês aproveitarem também para tirar dúvidas, enfim, né? Para aproveitar o que a gente tem a oferecer aí, certo? Com relação a conteúdo, beleza? Então, assim, voltar aqui para a primeira turma, dependendo, a gente muda as outras lá também, se a gente tiver alguma alteração aqui. Contextualizando, pessoal, esse aqui já não está mais disponível para vocês, né? A gente está finalizando, reforçando novamente, né? Teremos o web na sexta-feira amanhã, das 19h às 21h30, e do dia 12, né? Que é o último dia de entrega aqui, né? Das atividades, ó. Início 12/8, fim 12/9. Então, aqui em 12/9 a gente vai ter uma web também das 20h30 às 22h, que é esse cronograma que está aqui, né? E a web de hoje, que é a web de reposição referente ao quê? Referente ao dia 29, que vocês não tiveram aula, certo? Então, ó, o que é a recomendação, né? Quando vocês acessam o AVA, é sempre recomendado que vocês passem aqui, ó, por todos esses campos, né? Primeiros passos, comunicação, para ver se teve alguma alteração, né? Frequência de webs, né? Então, vocês que estão aqui na web, ó, é importante que vocês façam o quê? Registro de frequência. Não sei se a de hoje vai aparecer, dia 8 provavelmente não vai aparecer, mas não tem problema, você não vai conseguir registrar a frequência. O que vai acontecer? Quando vocês entregarem as atividades aqui, ó, eu vou computar, né, a presença de vocês. Então, assim, a minha metodologia é essa. A presença nas webs, ela é medida, né, mensurada através da entrega de atividades. Então, assim, você entregou as atividades, você tem a pontuação para você passar, você tem 100% de presença, beleza? Essa é a minha metodologia. Mas, assim, para você ter presença, você precisa fazer as atividades. Para você fazer a atividade, você precisa vir aqui e assistir às aulas que está disponível na biblioteca, né? Então, o tutor anterior aí, ó, o professor Alexandre, já deixou aí 4 webs para vocês, né, sobre conteúdo. A última web que a gente teve, né, web aula 5, foi dia 5/9, né, foi na segunda-feira.
Então, eu expliquei aqui para vocês, né, a diferença entre tutor e monitor, expliquei algumas questões práticas aqui para vocês com relação à utilização da plataforma e também expliquei o que é o memorial descritivo, que é a primeira atividade que vocês precisam entregar, né? Então, aqui, ó, nas atividades, né, tem aqui, ó, a folha resposta das 3 atividades. Então, na web aqui do dia 5, o que aconteceu? Eu expliquei para vocês como é que faz o memorial descritivo, que é a primeira atividade, que vale quantos pontos? Tá aqui a divisão de pontuações, ó. Primeira atividade vale 33 pontos. A segunda, 33. A terceira, 34. Para totalizar o quê? Os 100 pontos. Tudo bem? Então, assim, peço vocês que venham aqui na web, por favor, e assistam a web, né? Porque, assim, às vezes o pessoal chega meio perdido porque eu sei que não assistiu a web, né? O pessoal às vezes nem sabia que tinha aula hoje, por quê? Porque não assistiu a web, né? Então, assim, o conteúdo está disponibilizado, eu sei que pode parecer cansativo, né? Você vir aqui assistir 1h15 de aula, mas a gente não gravou isso aqui, não foi à toa, não. Foi justamente para quem não pôde estar aqui ao vivo, para poder acompanhar depois, né? Então, assim, toda vez que termina a aula, no dia seguinte, a gente vem e publica aqui, né, na biblioteca, as web aulas todas que foram gravadas, tudo bem? Foram feitas de forma síncrona e que vão ser disponibilizadas aqui para vocês acessarem de forma assíncrona, certo? Com relação a isso, alguém tem alguma dúvida de onde encontrar o conteúdo, de onde encontrar as webs? Ou pode continuar aqui? No meu caso, pode continuar, professor. Beleza. Então, assim, com relação ao conteúdo, né, que é a segunda aba que eu coloquei aqui para vocês, tem 2 links aí que aparecem para vocês. O conteúdo do curso, que é um conteúdo digital, né? E tem um livro didático, que também é digital. Só que eles têm diferença, né? O conteúdo digital, dependendo, você pode interagir com ele, né? Tem alguns vídeos e tal. Então, assim, o conteúdo digital, que é esse que está no primeiro link, é o que você tem possibilidade de fazer o quê? De interagir com ele, certo? E o segundo link, que é esse aqui, ó, clique aqui para acessar seu livro digital, é justamente a apostila, né? Tem gente que prefere estudar pela apostila. Então, tá à disposição de vocês aqui também, né, a apostila, né? Porque vai que vocês, né, têm essa metodologia, se identifica mais com a metodologia da apostila, né? Então, tá à disposição aqui também de vocês. É só fechar as abas aqui das outras turmas, só para a gente não ficar carregando demais aqui a nossa página. 22, 23. Então, aqui, ó, manutenção elétrica predial, vocês têm uma apostila aí na plataforma, né? Então, assim, caso vocês fiquem na dúvida de onde encontrar conteúdo para fazer as atividades, aqui tem a apostila, tem o conteúdo digital. O interessante aqui do conteúdo digital, ó, é que ele já está estruturado para quê? Para você responder as atividades, ó. Então, aqui tem a contextualização da situação problema, né? Isso aqui eu já falei na nossa última web, né? Então, aqui na nossa última web do dia... Alguém quer fazer uma pergunta? Tá com áudio habilitado aí? Braz? Não, professor. Ah, não, beleza. Então, aqui, ó, na nossa última web eu falei disso, né? De como vocês podem aproveitar esse conteúdo digital aqui que tem na plataforma, né? Aí a parte de manutenção preventiva, preditiva, tá tudo aqui. Só que aí vocês precisam de quê? Precisam pegar para poder ler, para poder estudar, entendeu? Então, se vocês deixam para poder estudar só aqui durante a web, infelizmente vocês não vão conseguir absorver conteúdo. Por quê? Porque a web aqui, ela é específica para quê? Para vocês tirarem dúvidas, para a gente ajudar vocês com as atividades, né? Então, se eu for falar aqui passo a passo do que está aqui, eu não consigo ajudar vocês nas atividades, entendeu? Então, a dinâmica do EAD é essa. Vocês precisam estudar além do momento aqui da web, né? Então, no mínimo, pelo menos mais 2 horas por dia aí, vocês precisam dedicar para quê? Para poder vir aqui, acessar o AVA, fazer a leitura desses arquivos, fazer a leitura desses documentos, né? E fazer o quê? A solução das atividades, que é o que vocês precisam entregar para quê? Para vocês serem pontuados, né? Então, a avaliação, ela é feita mediante a entrega de quê? Das atividades, né? Então, deixar o conteúdo aqui aberto, certo? Então, assim, com relação a isso, a plataforma em si, alguém tem alguma dúvida com relação a onde encontrar o conteúdo, aonde encontrar as atividades, ou está todo mundo ciente?
No meu caso, estou ciente, né, professor? Todo mundo sabe onde que encontra o conteúdo, onde que encontra as atividades. Eu estou aqui para ajudar. Se vocês tiverem falar, professor, eu não tenho ideia onde encontra, eu vou mostrar aqui para vocês. Porque aqui, ó, o que que a gente consegue ver, né? Por exemplo, o pessoal da turma 8 aqui, né? A gente consegue ver aqui, ó, todas as pessoas que estão na turma, né? E a gente consegue ver qual foi a última vez que ela acessou, né? Então aqui, por exemplo, ó, a Adriana foi há 24 minutos, né? A gente tem como organizar aqui, ó, como último acesso, né? A gente vê quais foram os últimos alunos que entraram aqui na turma, né? Que acessaram o conteúdo. Então, assim, tem muita gente que nem nunca entrou aqui, né? E aí, às vezes, chega lá vamos dizer assim, nos 45 do segundo tempo, né? E fala o quê? Ah, professor, eu não dei conta de fazer atividade, né? Porque o tutor não ensinou nada. Isso aqui a gente já escutou demais. Ah, o tutor não ensinou nada. Por quê? Porque às vezes não entrou na plataforma, não estudou o que precisava estudar. E aí, lá na última semana, né? Tem que entregar atividade dia 12. Aí chega, por exemplo, lá, ó, amanhã, sexta-feira, né? Chega lá uma mensagem: até dia 12 você precisa entregar atividade. Aí começa o desespero. Ah, mas como é que eu tenho que fazer? Não sei o quê, não sei o quê. Aí qual que é o nosso costume? Terceirizar a culpa, né? A culpa geralmente cai em cima de quem? Do professor que não ensinou. Mas aqui não é desculpa, porque o Professor, conteúdo tá todo disponível aqui para vocês, ó. Pode falar. professor Ângelo, boa noite. Boa noite. Queria tirar algumas dúvidas referente à correção da atividade, das Certo. atividades. O senhor vai corrigir todas elas no dia 12, né? Isso, a 1, a 2 e a 3, Assim, correto? não necessariamente. Como vocês, o último dia de vocês é o dia 12, né, para poder entregar, eu vou tentar fazer essas correções amanhã para vocês já terem esse feedback, né? Então, assim, de forma específica para a turma de vocês, eu vou tentar corrigir amanhã para vocês já terem essa noção, né? Porque aqui realmente, ó, estão todas pendentes de correção, né? Porque eu estou aguardando o pessoal enviar, mas o envio para todas as turmas está aqui, ó, dia 12, né? Então, se alguém não tiver habilitado aí para enviar ou tiver aparecendo alguma outra data aqui de envio, vocês me sinalizem para mim poder fazer a correção aqui, entendeu? Então, mas eu vou deixar para poder corrigir tudo amanhã, Ah, beleza? De todas as turmas. E outra dúvida, professor Ângelo, é referente ao ambiente TOT Vigilar. São vocês que alimentam as informações do que é feito lá, professor Ângelo, ou é o polo do Senai Cabo? Você fala qual sistema? Eu nem conheço esse sistema. É TRO. TRO. TOTVS. TOVDS. Aí, ó. É o sinal que TOVS. Tó- Não. Sinal que eu não sei nem do que se trata. Então, é a unidade que alimenta esse sistema. A Ah, nossa entendi. responsabilidade aqui no EAD é alimentar esse ambiente virtual aqui, que a gente chama de AVA, né? Mas que, na verdade, é uma plataforma do Moodle. Então, esse TOTUS aí é a... O que Não, tem tudo bem, nesse professor. conteúdo e tal? Não é só para mim me orientar também, para mim me situar. Você pode me É, informar? posso. É porque, assim, todas as notas, né, Ah, que são colhidas no ambiente AVA, e tanto do tem aqui no presencial, site? Só para mim me situar. Onde que eu tem. acesso ele aqui no site? No nosso caso, a gente vai em Sou Aluno aí, Sou Sou Aluno, aluno. isso. Aí Ah, clica aqui em Portal Acadêmico, tá, espera aí. Portal acadêmico. Ter mais. isso. Ah, Aí ele já vai carregar como TOTVS aí, entendeu? entendi. Não, é esse sistema da unidade aí, quem alimenta ele é a unidade, né? O que que a gente faz? A gente aplica as atividades aqui, ó, no ambiente virtual, obtém as notas e repassa as notas para quem? Para a unidade. E aí é a unidade que é responsável por lançar esse sistema no TOTOS. Eu nem tenho acesso a esse sistema. Eu nem sabia onde que ficava, só para você ter uma noção. Não, Porque tudo assim, bem, professor. a gente aqui atende demanda do Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu tenho turmas aí em Pernambuco, eu tenho turmas em Minas, eu tenho turmas em Brasília. Aí cada estado tem o seu sistema próprio de gestão e de gerenciamento de notas, entendeu? Então, por isso que a nossa responsabilidade aqui é alimentar o quê? Alimentar o AVA. E aí a gente obtém as notas de vocês aqui, envia para a unidade e é a unidade que faz o lançamento no TOTOS, Tá ok, certo? professor. O motivo dessa minha pergunta é porque eu estou notando que lá
algumas disciplinas elas estão atrasadas, né, na correção não na correção, O resultado mas final. na conclusão das UCs. Por exemplo, a UC anterior, para mim, Abre. lá ainda está como matriculado. Eu só abri aqui. Vou verificar a situação que está aqui no AVA, né? Porque o que eu consigo ver... Você fala em projetos elétricos? Isso, porque Projetos elétricos eu não tenho acesso porque era o outro tutor, né? Eles me adicionaram a partir de manutenção. Então, assim... Mas se você tiver concluído, tá tudo registrado aqui na sua sala, entendeu? mas eu acredito que seja assim, deve ser um problema lá deles talvez de gestão mesmo, né, para colocar, porque eu sei que leva tempo também, até porque ele tem que esperar Sim, vocês tem que... corrigirem, passar as informações para eles, Exatamente. para depois eles fazerem Fazerem essa os atualização lançamentos. do site. Exatamente. E como eu peguei a turma andando, né? Eu assumi a turma aí em dia 2, então provavelmente essas pendências aí de correção das UCs anteriores, provavelmente deve ter ficado para mim ainda, né? Então eu não me situei ainda com o que ainda ficou pendente para trás, certo? Eu assumi aqui com a turma andando e aí me comprometi a, vamos dizer assim, tentar finalizar e ajudar vocês o máximo possível para finalizar essa UC, né? Que estava com outro tutor. E a partir da próxima UC aqui, vocês vão ficar comigo, né? Instalação de sistema elétrico, manutenção de operação e projeto de sistema de potência, até o fim do curso aí eu vou estar junto com vocês. Beleza? Não, E tudo aí bem, professor. essas pendências das outras UCs, eu ainda preciso verificar aqui se ainda tem nota para lançar, se ainda tem atividade para corrigir, né? Porque nem acesso aqui nem acesso aqui eu tô tendo, tá vendo? Eu não consigo entrar na unidade curricular que finalizou, né? Inclusive, eu tenho até que solicitar isso, porque assim, não sei se ficou alguma pendência, né, dessas UCs para trás. Então, se vocês tiverem pendências, por exemplo, da UC de instalações, acionamentos de dispositivos ou projetos, vocês me sinalizem também para mim poder solicitar o acesso aqui e verificar a situação de cada um de vocês. Tudo bem? Certo, pessoal? Não, ok, professor, tudo certo. Beleza. Beleza, então. Mas, assim, é só de uma disciplina só. Eu acredito que seja por conta desse retorno, né? Até porque eles também precisam se comunicar com vocês aí nas informações, né? Isso, exatamente. A gente está tentando, inclusive, ó, vocês têm momento presencial aí previsto, né, para o dia 17, né? Então, assim, só para poder situar vocês com relação à questão de alinhamento, né? Então, por exemplo, ó, no dia 17 aqui, ó, todas as turmas têm momento presencial previsto para ter, ó, de instalações elétricas, sistemas de potência, né? Deixa eu ver se eles colocaram alguma coisa aqui na sala. Na sala aqui, ó, não tem nada disponível, mas aqui, ó, no cronograma, vou mostrar aqui para vocês, ó. No cronograma aqui, ó, tem o início em 13, né, dia 13/9, né, e finaliza dia 17/10. Só que assim, dia 17/9, vocês já tem o quê? Já tem o momento presencial da UC de quê? De instalações e sistemas elétricos de potência. Onde é que eu vi isso? Eu vi isso bem aqui, ó, no cronograma geral que tem da turma, né? Então eu tenho um cronograma geral aqui que foi validado com a unidade, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu consigo ver quando é que vocês vão ter o momento presencial, né? Então, o próximo momento presencial, por exemplo, aqui, ó, da turma de Caruaru, que é comum para todos, né? Então, tá aqui, ó, momento, webconferência de alinhamento, professor presencial, cadê o encontro presencial? Aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, o próximo momento presencial de vocês, da UC de instalações de sistema elétrico de potência, vai acontecer dia 17/9, que é o quê? Sem ser nesse próximo sábado ou no outro, né? Então, assim, por isso que é importante vocês ficarem atentos a isso, né, e comunicarem aí as unidades. Vocês já estavam cientes desse momento presencial aqui, do dia 17? Estamos sim, professor. Sim, sim. Ela está enviado para a gente já as datas dos encontros São presenciais. essas mesmas aqui. 17, 24, 1º e 8. Isso Ah, mesmo. beleza. Então, qual que é o Professor, procedimento? Oi, pode falar. só duas perguntas. A primeira, se essas 4 aulas que o senhor... São 4 aulas, né? 1, 2, 3, 4. Se essas aulas não for suficiente presencial,
para a gente aplicar todo o conteúdo que o senhor passar na web, ela poderá ser alterada? Isso aí, com relação ao momento presencial, vocês precisam verificar com a unidade. Eu não consigo passar nenhuma informação disso aqui para vocês. Se pode aumentar ou não, entendeu? Eu consigo organizar a dinâmica aqui da web, porque eu sou o tutor EAD, né? Agora, momento presencial aí, se não der para vocês verem todos, se vocês quiserem ter mais, se vocês precisarem ver mais conteúdo, aí vocês precisam verificar com a unidade, com a coordenação aí de vocês. Outra coisa, Ah, como a gente já está no final da fila aí da corrida, são 2 aulas, né, que o senhor vai dar a gente por semana. 2 aulas. Sempre vai ser na segunda, das 20h30 às 22h, 1h30 de aula, e na sexta, das 19h às 21h30, que no caso contabiliza 2h30 de aula. Ah, entendi. Era isso que eu ia falar, né? Se continuava, por exemplo, na segunda-feira, 1h30 de aula, E na sexta, 2h30. pronto, e na sexta continua com as 2h30 para a gente pelo menos dar uma andada, né? Pelo menos Você nesse fala final de nessa sexta agora? Continua. Só na próxima sexta, da próxima, isso Dia aí é 16 continua, das 19h às 21h30. pronto, tá bom, tá ok. Porque pelo menos a gente dá uma andada nisso aí, entendeu? Aham. Não, a Porque, ideia é ajudar vocês mesmo. pronto. Se puder também estender, no meu caso, não sei no caso do pessoal aí, na segunda-feira, mas eu acho que na segunda não vai dar, porque o senhor tem uma turma seguinte, né? Uma não, eu tô com mais 14 turmas aqui. Aí, se der para estender aí um dia ou outro aí, sei lá, não sei. Só para a Só, gente dar uma andada aí, para a gente só, ir terminando só terminar esse mostrar, curso. só mostrar minha agenda aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Isso aqui é tudo web que eu tenho que fazer, entendeu? Então, assim, disponibilidade para fazer web extra eu não tenho. O máximo que eu estou podendo fazer para ajudar, eu já disponibilizei, que é essa hora a mais aí na sexta. Porque vocês são 9 turmas. E eu estou com mais 2 turmas em Minas, eu tenho mais 4 turmas em Brasília, uma turma no Espírito Santo. Então, assim, possibilidade de aumentar essa quantidade de webs aqui, de horas de webs, infelizmente eu não tenho, por causa desses outros atendimentos. Mas já deu uma ajudada boa, pessoal. Obrigado aí pela atenção na sexta-feira. Por nada. Então, assim, ó, com relação ao momento presencial aqui do dia 17, ó, qual que é o procedimento que a gente faz? É justamente fazer o alinhamento com os professores aí do presencial, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu fiz o levantamento dos professores aqui, ó, que vão dar aula para vocês, né? Então, aqui eu separei tudinho, né? Todas as informações. Então, aqui, por exemplo, ó, da turma 8, quem que vai ministrar o momento presencial aí de vocês vai ser o professor Rivaldo, né? E aí, o alinhamento, eu marquei com ele aqui, ó, dia 9/9 às 15 horas, né? Então, deixa eu só aumentar aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, amanhã eu vou tentar entrar em contato. Na verdade, eu já mandei o e-mail, né, para poder ver se o professor tinha disponibilidade para a gente alinhar o que a gente iria ver aqui na web com o que ele iria aplicar aí no momento presencial, né? Vou até mostrar o e-mail aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, tem um e-mail, ó, web de alinhamento, ó. Web de alinhamento das turmas 098 final 08, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 e 23. Então, ó, hoje eu enviei um e-mail, ó, de quinta-feira, dia 8/9, às 3 horas da tarde, solicitando o quê? Que eles entrassem em contato para poder alinhar essa questão, né, do conteúdo que estava sendo abordado aqui com o conteúdo da prática, né? Então, assim, ó, a Carmen, ela é de qual unidade? Só confirmar aqui, ó. A Carmen, ela é lá do... Deixa eu verificar aqui, só um instante, ó. Ela é da turma 18. A turma 18 é de onde? Eu vou verificar aqui, ó. Técnica Eletrotécnica, turma 18. Só voltar aqui um pouquinho. Então, assim, cada unidade, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, cada turma é um professor diferente, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na turma 15, a coordenadora é a Renata, mas o professor que vai dar o momento presencial é o Guilherme, né? Então, assim, é importante vocês terem ideia de como a gente trabalha aqui, né? Por quê? Porque às vezes... Oi, pode falar. Pois não?
Não, só corrigindo aí, professor, aqui da Argentina, Guilherme não é mais o docente, não. Quem está assumindo agora é Demetrio. Como é que é? Não te entendi. Você pode Entendeu? repetir, por favor? Pode falar mais alto um pouquinho? Diga que em Argentina o docente não é mais Guilherme, não. Quem que é o professor aí agora? Só um minuto. Porque Tá ouvindo assim, agora, senhor? agora sim. Porque a gente trabalha com Melhorou, hein? quais informações? Só mostrar aqui rapidinho, aí você me fala o professor aí. A gente trabalha com as informações que estão aqui, ó, validadas no cronograma. Então aqui, ó, em Araripina, que é a turma 15, e a turma 21, a gente trabalha com esse cronograma aqui, ó, que é o que foi validado junto à unidade, né? Então que, por exemplo, ainda consta que a Renata é a coordenadora técnica e o professor que vai ministrar o momento presencial aí é o Guilherme, entendeu? Então assim, se essas informações chegaram para a gente aqui não foram atualizadas, a gente precisa verificar e revisar essas questões aí também, entendeu? Porque assim, a gente trabalha com isso aqui, né? Então, se isso aqui está em desacordo com o que está aí na realidade, infelizmente não é culpa nossa, né? Então, assim, tem um problema de comunicação aí no meio que eu não estou tendo ciência do que está acontecendo aí na prática. Igual, eu não sabia, por exemplo, que o professor Guilherme não estava ministrando mais essa disciplina, não estava sendo mais professor do presencial, entendeu? Das outras turmas aí, por exemplo. Ó, a turma 15 de Araripina tem outra particularidade, ó. Dia 10 agora, eles vão ter o terceiro momento presencial da UC de Manutenção Elétrica Predial e Industrial, né? O pessoal da turma 15 aí, né? Então, assim, por que que eu não fiz o web de alinhamento, né? Porque, infelizmente, como eu assumi a turma, vamos dizer, praticamente essa semana, e eu também não consegui entrar em contato com o Guilherme, porque eu soube agora que ele não está mais na unidade, e não me passaram nenhuma informação de com quem que eu deveria fazer esse alinhamento. Vocês estão me entendendo? Sim, Sim ou professor, não? perfeitamente. Sim. Positivo, Porque professor. assim, Porque assim, eu justamente, tô batendo a real aqui com vocês, justamente pra vocês entenderem a situação do tutor aqui, entendeu? A gente tenta se comunicar aí com as unidades, só que às vezes falta um retorno da unidade, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre em comunicação. Então, assim, vocês que estão aí na prática, né? Então, essa informação aqui do professor Guilherme, por exemplo, para mim é importante. Por quê? Porque eu preciso saber quem é o outro professor que vai estar aí com vocês no momento presencial. perfeito, professor, perfeito. E essa interação do professor EAD com o presencial é muito importante para poder alinhar a prática, né? Com certeza, por isso que a gente marca essas webs de alinhamento. Então, assim, se eu não consigo alinhar, se eu não consigo estar junto com o professor, fazer uma web, um momento ao vivo aqui com ele, né, para ele me explicar a situação aí de vocês, como é que eu vou saber o que está acontecendo aí na prática, né? Então, assim, igual a do professor Guilherme, por exemplo, como é que eu vou saber se nem ele não está mais com a turma de vocês? Entendeu? Perfeito, exatamente, fica complicado. Pois é, quem está com a nossa turma agora é o professor Demetrios Neto. Como? Guilherme Demetrius? Demetrios, isso, Demetrios Neto. Demetrius Neto. Isso. Beleza, eu vou tentar entrar em contato aqui com a coordenação e tal, mas agradeço aí a sua contribuição, sabe? Então, assim, é nesse sentido, sabe? Quanto melhor, quanto mais claras as informações, eu acho que é melhor, entendeu? Não adianta eu ficar tentando esconder aqui de vocês, né, que tem esse problema de comunicação, porque, assim, tem, né? Não adianta a gente ser indiferente com relação a isso. Beleza? Perfeito. Eu tenho uma pergunta a fazer. Pois não. Quero saber se essa aula de hoje vai ajudar em alguma coisa na resolução das atividades. Vai sim. Vamos fazer isso agora. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal, com relação à plataforma, com relação ao conteúdo aqui? Ou a gente pode começar o conteúdo já Professor, boa noite. efetivamente? Boa noite. Eu sou da turma de Caruaru 016 Certo. e a entrega das atividades está para o dia 9. Tem como dar uma verificada? Tem, verificar aqui para vocês agora. Só voltar aqui. Turma 16. Então, assim, pessoal, aqui, ó, a gente tem um esquema aqui nas atividades, ó, que elas vão ficar disponíveis para vocês até dia 12. Só que a gente tem uma ferramenta aqui justamente para poder sinalizar, ó, faltando só um dia. Então, eu consigo configurar aqui, ó, vocês vão continuar enviando,
mas eu vou tirar essa sinalização aqui, ó, de disponibilidade. Por quê? Porque vocês confundem, né? A disponibilidade vocês continuam podendo enviar, só que assim, vai sinalizar um atraso aqui para mim. Então, vou editar aqui para mostrar para vocês, ó. Então, agora não vai mais aparecer lá, ó. Continua disponível até dia 9, só que agora não tem mais restrição lá de envio, entendeu? Mas eu vou dar uma olhada geral aqui, ó. Mas não preocupa, né? Mesmo se estiver aparecendo aí dia 9 para vocês, vou até conferir a outra aqui, ó. É justamente questão de configuração aqui de sala, entendeu? Como eu peguei a turma andando, tenho que me ajustar aqui com relação a isso. Aqui, tá um dia para enviar, né? Que é o dia 9. Mesmo dando dia 9, o prazo final que vocês têm é o quê? Dia 12, entendeu? Então, isso aqui é só para questão de informação mesmo, entendeu? Vai continuar disponível aí para vocês enviarem, certo? Vocês vão ficar preocupados com relação a isso, não? Oi? O senhor ainda vai conseguir explicar a segunda atividade ainda hoje? A ideia é que sim, só que assim, eu preciso orientar todo mundo, né? Com relação a esses quesitos aqui que são essenciais. Tá certo, professor. Porque assim, quem dita o ritmo da aula é a turma, né? Então assim, se vocês virem que eu já posso falar do conteúdo e que essas dúvidas aqui vocês podem tirar depois, vocês é que mandam. Pode iniciar, professor. Seria as dúvidas na sexta-feira, professor, que tem mais tempo, né? Pode ser também. Eu estou aqui à disposição de vocês. Hoje até 10 horas e na sexta-feira, amanhã, das 19 até as 21h30. Mas podemos falar então da atividade 2? Por mim, pode sim, professor. Então tá bom. Então, só reforçando, né? Para quem ainda não fez a atividade 1, né? Tem aqui as webs de conteúdo, 4 webs de conteúdo, e a web do dia 5/9, onde eu falei especificadamente da atividade 1, que é o memorial descritivo, né? Inclusive, até coloquei aqui, ó, 2 arquivos, que são as normas regulamentadoras, que estabelecem os critérios para projeto de instalações, né? Que vão servir de auxílio para vocês fazerem a atividade, né? Então, assim, para vocês fazerem, recomendo que vocês assistam a web aula 5 e que façam o quê? A leitura e o estudo das normas. Já dei também algumas dicas para vocês pesquisarem aqui nas normas. Sobre a atividade 2, né? O que a gente precisa fazer na atividade 2, ó? É bem tranquilo também, pessoal. Você vem aqui, ó, descritivo da SAP, né? Descritivo da SAP vai ter o quê? O descritivo e as 3 folhinhas respostas, né? A segunda folhinha resposta é esse aqui, ó, formulário padrão. É muito tranquilo, né? Então, o que vocês precisam fazer? Precisa preencher uma ordem de serviço, né? Senhor, mas eu não sei nem por onde começar, né? O que você tem que fazer? Você tem que entender o contexto. Onde é que vai estar o contexto da atividade? Vai estar aqui, ó, descritivo da SAP. Além daqui, né? Eu vou deixar aberto aqui, ó. Além do contexto aqui que tem, né? Tem um contexto 1, contexto 2, né? Aqui, ó, atividade 1, atividade 2. Então, aqui, ó, na atividade 2, no descritivo, o que vai ter? Vai estar escrito aqui, ó, o que ele espera que você faça, né? Elaborar um relatório técnico, né? Então, é isso aqui que ele quer que você faça, né? Mas, basicamente, esse relatório técnico é o quê? É o preenchimento dessa ordem de serviço aqui, entendeu? Então, assim, para orientar melhor vocês, o que eu recomendo? Venham aqui no conteúdo, ó. Então, abriu o documento da folha resposta, você não sabe por onde começar, você vem aonde? Você vem aqui no conteúdo, ó. Vem aqui na parte de conteúdo do curso. Entra aqui no conteúdo, aqui, ó, conteúdo do curso. Você tem a opção de estudar pela apostila, só que a apostila, né, o livro didático aqui, ele não vai estar estruturado para você responder a atividade. Já o SCORM aqui, ó, ele já está estruturado para quê? Para você responder a atividade, né? Então tá aqui, ó, atividade 2. Aqui, ó. É o mesmo documento aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir aqui. É esse mesmo documento, né? Só que aí você precisa fazer o quê? Você precisa ler o contexto, né? Porque ela é uma continuação, né? Ela é uma continuação do quê? Da primeira atividade, né? Então, assim, vamos ver aqui, ó. Contexto 1. Né? O contexto 1, ele fazia referência ao quê? As partes aqui, ó, de manutenção, conceituava as partes de manutenção, são os critérios aí, ó, para você ter ideia de como fazer o memorial descritivo aí da sua casa,
certo? Só que para você fazer a atividade 2, você precisa entender esse contexto 1, certo? Então, isso aqui é o que vocês precisam, vamos dizer assim, é o pulo do gato, entendeu? Então, para a atividade 2 aqui, ó, para a atividade 2, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ler todo esse conteúdo aqui, ó. Na verdade, a contextualização. O mais importante é a contextualização da situação de aprendizagem aqui, ó. Da primeira atividade, entendeu? Porque esse primeiro contexto aqui, ó, ele faz o quê? Ele faz referência à atividade 2, entendeu? Então, assim, senhor, como que eu iria descobrir isso aí, né, se eu não perguntasse? Justamente a web está aqui para isso, né? Para vocês perguntarem, né? Eu não sei nem começar, professor. Está aqui para isso, entendeu? Então, aqui, por exemplo, ó, a atividade 2 lá, vamos lá ler o que ela está pedindo, ó. Então, ó, preencha a ordem de serviço de acordo com as orientações de Danilo e das SSMs e assinale, planeje a execução de cada etapa da manutenção. Quem que é Danilo e o que é SSSM? SSM, no caso, né? Como é que você vai entender isso? Só se você vir aqui, ó, e ler todo esse contexto aqui, ó. Ler a situação problema, né? Aqui, ó, vai ter o personagem aqui, né? Provavelmente esse aí que é o Danilo, né? Então, ó, o supervisor Danilo solicitou sua empresa e tal. Então, não tem como eu ler isso aqui junto com vocês, entendeu? Isso aqui é vocês que tem que fazer. Aqui já tem, ó, a ordem de serviço. Aqui é a SSM, ó, solicitação de serviço de manutenção. Então, aqui uma informação aqui você já tem, né? Que é o quê? A definição de SSM, que é solicitação de serviço de manutenção. Então, um conjunto de solicitações de serviço de manutenção vai constituir o quê? A ordem de serviço, né? Então, aqui você precisa fazer o quê? Você precisa vir aqui, ó, e ler cada um desses itens aqui, ó, para poder fazer o quê? Para poder preencher essa ordem de serviço aqui. Todo mundo entendeu? Entendido, professor? Então, assim, vocês precisam acessar, vocês precisam ler. Então, aqui tem, ó, o conteúdo, entendeu? Sim, do nada, só de pegar, abrir folha de resposta aqui e falar, vou aqui responder a atividade, eu sei. Vocês não vão conseguir. Porque, assim, baseado em que vocês vão responder isso aqui, né? Tem todo um caminho até chegar aqui na atividade. Então, o caminho é o quê? Acessar o conteúdo, estudar o conteúdo, assistir as web aulas, né? As web aulas, elas não são gravadas e disponibilizadas aqui para vocês, ó. Não são à toa, não, né? Esse caminho aqui, ele é muito intuitivo, né? Então, você precisa acessar o conteúdo, você precisa assistir a aula para você conseguir fazer o quê? A atividade. Entendeu? Se você vir direto na atividade e tentar fazer a atividade sem consumir o conteúdo ou sem assistir as web aulas, você não vai conseguir, entendeu? Então, assim, vocês precisam entender essa dinâmica, certo? Mas vamos continuar aqui na atividade. Você vai ler, então, né, qual equipamento que tá, o local, baseado no quê? Nesse conteúdo aqui, ó. Conteúdo do curso. Você vem acessar aqui o primeiro link, você entra aqui, ó, e você vai ler esse contexto aqui, ó. Ler esse contexto, fazer as anotações que você acha que é mais pertinente para você fazer o quê? Para você preencher a ordem de serviço. Ó, descreva detalhadamente de forma ordenada o serviço a ser executado. Qual tipo de manutenção que você vai fazer, né? Baseado em que você vai analisar se é correção preditiva, preventiva, corretiva, justamente baseado no conteúdo que já tem aqui, né? O conteúdo já está definindo todos os tipos de manutenção aqui, ó. O conteúdo também que o professor gravou aqui, ó, o professor Alexandre, ó, ele tem uma aula aqui, ó, só sobre os tipos de manutenção, suas características e aplicações, entendeu? Então, assim, vocês precisam estudar, entendeu? Não tem como eu vir aqui, ó, e fazer o passo a passo aqui com vocês, porque senão vou estar fazendo atividade, né? Entregando de bandeja aí para vocês, né? Então, assim, vocês precisam começar. Eu quero que vocês tragam as dúvidas, entendeu? Professor, qual que é o número da OS, baseado em quê? Eu fiquei em dúvida no tipo de manutenção. É corretiva ou é preventiva? Vocês precisam trazer alguma coisa pronta. Não tem como eu começar do zero aqui com vocês. Entendeu? A atividade, pessoal, funciona, do EAD funciona assim, né? É vocês que trazem a demanda para mim ajudar vocês. Não sou eu que levo a demanda para vocês, não. É diferente do presencial. No presencial já tem a situação lá e o professor já, vamos dizer assim, já tem a solução pronta lá para vocês, né? Aqui não. Aqui é vocês que trazem a questão para mim ajudar vocês a resolverem. Todo mundo entendeu?
Positivo, professor. Então, assim, para preencher SOS, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam vir aqui na plataforma, acessar o conteúdo, ler o contexto da situação problema, né? Tá aqui no conteúdo do curso, ó. Mais uma vez, vim aqui ler o contexto. Vocês têm que estudar, têm que ler, senão vocês não conseguem mesmo, não. Beleza? Tá aqui, ó. Tem a solicitação de serviço de manutenção aqui, ó. E aí você vai ter que ler isso aqui, interpretar. Se vocês ficarem com dúvidas com relação à interpretação, né? Estou aqui à disposição para ajudar vocês. Só que assim, como eu já falei em outro web, eu ajudo quem quer ser ajudado, né? Então, se vocês não trazerem a demanda, depois vocês não vão poder me culpar falando que eu não ensinei nada, não, porque tá tudo registrado aqui, beleza? Eu ensino o que vocês vão precisar aprender, certo? Certo? Tranquilo, Não. professor? Então, assim, com relação especificadamente à atividade 2, alguém tem alguma dúvida? Alguém já começou a fazer? Como é que tá? Professor, eu Pode falar. coloquei lá no grupo a documentação base para fazer a atividade 2, que inclusive está no score lá de slide. Boa, ele muito dá. obrigado, José. É isso aí. Vocês têm que se ajudar. Acabei de olhar aqui no grupo, né? Então, ó, aqui no Score, na atividade 2, à medida que você vai passando aqui, tem o quê? Que, ó, por exemplo, tem um anexo, né? Os anexos aqui, ó, são o quê? Os documentos, né? Então, quem que deveria descobrir isso aqui? São justamente vocês, né? Que inclusive nosso amigo José aí descobriu e já disponibilizou aí para vocês, né? Então, quem tem que trazer a demanda? É vocês, entendeu? Com relação a esses projetos, interpretação de diagramas, vocês têm alguma dúvida? Para quem já acessou esses documentos e já viu? Sim ou não? Não, professor, não, ele está bem simples, dá para entender direitinho pelo que a gente já viu no decorrer do curso já. Não, então Diagrama de beleza. filar. Vou até abrir aqui com vocês, ó. Onde é que eu achei esses arquivos? Tá aqui, atividade 2, né? Tá bem aqui, ó, anexo, atividade 2, entendeu? Tá meio escondidinho aqui, mas não tem como editar isso aqui, né? No anexo aqui já tem o quê, ó? Arranjo da subestação. Essa subestação é do quê? Subestação do hotel. Qual outro documento que tem? Diagrama funcional. Do quê? Do hotel, né? Que mais que tem aqui, ó? Diagrama unifilar. Da onde? Do hotel, né? Então, tudo isso aqui, a ideia é que vocês já tenham visto em outras unidades curriculares, né? Projeto elétrico, tudo isso aí é pressuposto, porque isso aqui é um caminho, ó. Então, o curso ele é estruturado de forma o quê? Que as unidades curriculares, elas se interconectem. Então, o que você viu em instalações elétricas industriais, que você viu em acionamentos de dispositivos, que você viu em projetos elétricos, você vai precisar para você fazer manutenção elétrica predial e industrial, entendeu? Isso aqui é um caminho, certo? O que mais de arquivo que a gente tem aqui, ó? Tem o formulário padrão da ordem de serviço, que é a folha resposta que vocês precisam preencher e entregar, né? Isso tudo aqui está nos anexos, ó. Solicitação de serviço de manutenção, que são os documentos, né, lá que vocês precisam se orientar para preencher a ordem de serviço, estão aqui também, né? Então, assim, isso aqui, pessoal, é vocês que têm que descobrir, é vocês que têm que trazer para mim, entendeu? Não tem como eu forçar vocês a verem isso aqui, entendeu? É vocês que têm que trazer para mim, certo? Professor, Pode falar. inclusive, esses 2 últimos documentos é o documento base para você preencher a ordem de serviço, que são 2, né? Perfeito, exatamente. São 2, exatamente. Sobre a lavanderia e o outro é sobre a subestação. Perfeito. Só que eu não achei nenhum ponto desses documentos aí, quer dizer, lá ele não sugere, mesmo na SAP 1, que é onde você tem ali a descrição do que você tem que fazer, né, em cada atividade. Certo. O número da ordem de serviço. Então, eu coloquei um número... Não, pode pôr um número genérico. A ideia... 001, 002, Pronto. entendeu? Não, tranquilo, Porque é isso realmente mesmo. não tem lá na... Não tem mesmo, não. Entendeu? O importante é o quê? É o conteúdo. Número, isso aqui é maquiagem, né? Você pode colocar um número aleatório. O que importa é o quê? É o conteúdo aqui. Mas os documentos base, então, ó, para vocês preencher a ordem de serviço, o Josiane já deu a dica. São quais? Solicitação de serviço
é de manutenção, SSM, as duas, né? Tem as duas aqui, ó. Tem um número da SSM, mas não tem um número da ordem de serviço. Por quê? É você que vai preencher a ordem de serviço. Porque você é o Danilo, você é o supervisor, né? Então, você é que vai preencher a ordem de serviço. E qual que é a solicitação SSM de referência? Vocês têm duas aqui, ó. Tem a 1 e tem a 2. Certo? É isso mesmo, professor. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, professor, tranquilo. Até aí, sem dúvida. Beleza. Então, assim, aí, ó, a gente ainda tem 30 minutos. Vocês querem que a gente faz o que nesses 30 minutos? É vocês que ditam o ritmo. Uma recapitulada na atividade 3, que a Amanda só finaliza ela. Posso sim. Que aí amanhã a gente já adianta e fica aqui só por conta de tirar dúvidas. Pronto, certo. Todo mundo tá de acordo? Tem que perguntar aí, né? Todo mundo tá de acordo? No meu caso, sim, professor. Pode, De acordo, professor, de acordo. Tá ouvindo aqui? Tô. Quem tá falando? Orlando. Fala, Orlando. Pessoal, aí tá dizendo aí, não entendi direito aí, tem a subestação e a lavanderia. Aqui nessa ordem de serviço aqui, a gente pode escolher uma desses aí ou tem que ser as duas? Dois serviços. Assim, como o prazo de vocês tá meio apertado, né? Eu vou aceitar, né? Vocês podem escolher uma das duas, entendeu? Você entregando uma ordem de serviço baseada em uma SSM ou na outra, aceitável, entendeu? Como eu sei que o prazo de vocês aí tá apertado, eu vou aceitar só uma. Beleza. Estou fazendo para ajudar vocês. O importante é que vocês façam. Tá ótimo, professor, tá ótimo. Podemos falar da atividade 3, então? Por mim, pode sim, professor. Beleza. Vamos lá. Atividade 3 aqui, ó. Situação de aprendizagem. Atividade 3, está no descritivo, vai ter a folhinha resposta. Então, eu sempre sigo o caminho de trás para frente para ver onde é que a gente precisa chegar, né? Então, ó, na atividade 3, você precisa executar um plano de manutenção preventiva e preditiva. Nesse caso aqui, tem que ser do quê? Tem que ser da subestação, da casa de bombas, da lavanderia, da cozinha, dos quartos e do sistema de proteção contra descarga atmosférica, né? Então, assim, o que vocês precisam entregar é isso aqui, né? Como que vocês vão começar? Professor, não sei nem começar um plano de manutenção preventiva e preditiva. Qual que é a diferença de preventiva e preditiva? Já foi explicado para vocês nas webs de conteúdo lá, né? Então, assim, vocês precisam pegar para assistir. Então, na subestação, quais são os equipamentos que tem na subestação? Você vem aqui e vai abrir o quê? O arranjo da subestação. Olha aqui os equipamentos que tem lá na subestação, ó. Chave seccionadora, duas chaves seccionadoras, transformador de força. Você vai copiar esses itens aqui e colocar onde? Colocar bem aqui, ó, na folha resposta. Casa de bombas. Onde é que está a casa de bombas? Vamos ver se é esse aqui. Ah, esse aqui é da lavanderia. Esse aqui é da subestação. Vamos abrir aqui o conteúdo. Ó. O conteúdo da atividade 3 deve ter o descritivo. Vamos chegar lá para a gente ver. Ó. Qual que é o caminho? Se você não sabe nem por onde começar a preencher. Você vem aqui, ó, abre o conteúdo. Vai ter aqui, ó, conteúdo do curso. Tá aqui, ó, conteúdo do curso. Então tá aqui, ó, atividade 3, né? A atividade 3 tem o contexto dela também, ó. Ajude o Henrique na execução dessa atividade. Plano de manutenção, você vai baixar os anexos. Então tá aqui, ó, plano de manutenção padrão. Só tem o arquivo do plano de manutenção padrão, né? Então assim, se você não achar informações aqui nas plantas, né? Porque aqui tem as plantas, ó. Tem a planta da subestação, tem um diagrama funcional. No diagrama funcional, né? O diagrama funcional é de onde? Da lavanderia.
Então, esses itens aqui, ó, você vai descrever eles aonde? Bem aqui, ó, na parte da lavanderia. Então, tá aqui, ó, lavanderia industrial, né? Ah, e da casa de bombas? O que que tem na casa de bombas, né? Então, você vai analisar o quê? Você vai analisar essas plantas aqui, ó, diagrama unifilar, por exemplo. Vai aparecer a casa de bombas aqui? Isso aí é que vocês precisam analisar, certo? Então, aqui, ó, tem a subestação de entrada, ó, tem os elementos aqui da subestação de entrada. Por que que eu estou focando nos elementos? Porque quando a gente está lidando com manutenção, né, tanto preditiva quanto preventiva, qual que é o objetivo? Que você vai fazer o quê? Fazer um checklist, uma inspeção do quê? Dos elementos, dos equipamentos que tem em cada setor desse daqui. Para verificar o quê? A possibilidade de fazer uma intervenção que seja corretiva, emergencial, ou que seja uma atividade planejada, que não tenha necessidade de parar, por exemplo, a casa de máquinas, nem parar a subestação, porque senão vai desassistir o hotel, né? Então é nesse sentido. Para preencher o plano de manutenção, vocês precisam o quê? Analisar essas plantas aqui, ó. Analisar essas plantas lá da atividade 2, né? Que é uma continuidade, e definir quais os itens e qual a periodicidade que ele vai ser o quê? Que ele vai ser inspecionado. Plano de manutenção é isso. Você define o equipamento, define o que você vai fazer com o equipamento, você vai verificar rolamento, vibração, temperatura e a periodicidade com que você vai fazer esse procedimento, entendeu? Isso é um plano de manutenção. Vou fazer um exemplo aqui, né? Para não ficar tão ao ar assim. Vou pegar aqui, ó, arranjo da subestação. Chave seccionadora. Vou pegar esse item aqui que eu sei que tem na subestação, vou colocar ele aqui. Ó. Colocar lá na folha resposta. Ó. Equipamento. Chave seccionadora. Faltou um OK. Qual a atividade que eu posso inspecionar na chave seccionadora, por exemplo? Né? A chave seccionadora ela fica na subestação, ela fica energizada. Né? Então, qual tipo de atividade que eu posso fazer? Inspeção visual. Por quê? Eu não consigo, vamos dizer assim, entrar em contato com a chave seccionadora, por quê? Porque ela está energizada, ela está na subestação. Né? Então, a atividade que eu consigo é fazer uma inspeção visual superficial, né? Colocar só a inspeção visual. A cada quanto tempo eu posso fazer essa atividade? Periodicidade, a cada, sei lá, semanal. Você pode colocar aqui, semanal. Uma vez por semana você pode fazer essa inspeção visual. Entendeu? Isso aqui é a atividade que vocês precisam fazer. Só que assim, tem vários outros itens, entendeu? Transformador, por exemplo. Quais os itens que você pode ver no transformador que tem na subestação? Questão da temperatura, né? A temperatura é o quê? Um parâmetro decisivo aí, ó, quando a gente está falando de transformador. Por quê? Porque através da temperatura você consegue monitorar se ele está sobrecarregado ou não, né? A cada quanto tempo você pode fazer isso aqui, ó? A cada, sei lá, uma vez por semana também. Isso aqui vai depender de vocês, certo? Da demanda de vocês. Dependendo da situação, da demanda, essa inspeção de temperatura, né? Inspeção de temperatura, ela tem que ser feita de forma o quê? Diária, né? Você não sabe como que tá a carga instalada, enfim, né? Então, esses critérios aqui, ó, se vai ser diário, se vai ser semanal, é você que vai definir. Mas os equipamentos são padrões, de acordo com o quê? Com o que está estabelecido aí, ó, nos arranjos. Certo? Entenderam como é que faz a atividade 3? Sim, professor. Entenderam? Vocês querem que eu faça mais alguma consideração? Estou aqui à disposição de vocês. Professor, só uma observaçãozinha. Eu estava fazendo um plano de manutenção e a gente percebe embaixo que ele está listando 2 setores, né, que é o de lavanderia, embaixo aí, cozinha industrial, 2 setores não, né? Uns 3 setores que a gente não tem a vê planta, na né? atividade. Nem tem a planta e não está na atividade. Então, eu deduzi Certo. mais ou menos o que poderia ter Exatamente, na lavanderia. é isso. E listei lá e fiz o que baseado cada no que você atividade. conhece na prática, né? Exatamente. Por exemplo, É aqui, isso. ó.
Ele Você dá quer aqui uma compartilhar a sua lista, tela? Você tá com a arquivo aí? casa Você de quer... Tô não, professor, não tô com arquivo não. Ah, não, tá. Então, quando eu listei aqui, eu só queria dar um Uma exemplo. dica, né? Eu listei por exemplo, do quarto de hóspede lá. Então, o que vai ter de material elétrico que a gente pode inspecionar? Um quadro de disjuntor, né? Você vai ter tomada, você vai Sim. ter interruptores, lâmpadas. Então, quando eu fiz nessa parte aí, o que eu poderia aplicar de manutenção preventiva e preditiva, eu Certo. preenchi lá. Por exemplo, no quadro disjuntor, você pode usar sei lá, fotovisor, não, como é o nome que ele dá? Aquele aparelho, professor, Termosensor. termosensor, termovisor, aliás. Termovisor. É porque ele tem a telinha, né? Então, esse termovisor, você pode ver se há alguma temperatura anormal Sim, vou na até mostrar uma fiação. imagem aqui para vocês, ó. Esse equipamento ele é muito útil, né? Esse termovisor aí, ó, que o Josiane está comentando, né? Ele é muito útil porque você consegue ver aqui, ó, qual que é a distribuição térmica aí no equipamento. Então, para inspeção de disjuntor, quadro elétrico, isso aqui, ó, é muito útil, né? Principalmente nesse quesito aí de manutenção, né? De manutenção preventiva e corretiva, certo? Isso aí, nesse caso aí, eu coloquei que daria para fazer, né? A preditiva. E a preditiva, por exemplo, reapertar borne de disjuntores, né? Boa, exatamente, exatamente. Só Essa é a que, ideia. só que tem alguns que não vai se aplicar, né? Aham, É sobre isso. Por exemplo, lá no SPDA, lá embaixo, certo. tem como você fazer uma preventiva, Aham. mas uma preditiva, pelo menos eu desconheço, né? Sim, Como não, é isso, como é que é isso. seria, né? Sim, sim. Porque É essas na análises que vocês precisam preventiva, fazer. Ele coloca aqui os dois tipos de manutenção para você, assim, aplicar no que realmente é aplicável, entendeu? Então não tem regra, entendeu? Não tem um padrão aqui de atividade. Essas observações que você trouxe é justamente o que eu espero que os outros também tragam, entendeu? Então é realmente isso. A SPDA aqui, ó, é mais o quê? Só preventiva, preditiva, nem tanto, certo? Mas é isso mesmo, sua exato. linha tá certinha. Beleza? Pronto. Aí nesse, professor, como a gente não tem uma fonte, pelo menos o que eu vi lá no Realmente não site, tem. Aqui não tem, no AVA não tem então, sobre esses equipamentos. Vocês podem colocar o que ficar a critério de é, vocês. então eu coloquei o que a gente conhece, por exemplo, Pode ser. na cozinha industrial mesmo. Aham, Você pode ter até um fogão elétrico lá, você vai ter um bandejamento de fiação, você vai ter perfeito. tomadas, né, disjuntores. Aham, Mas, assim, exatamente. é o que a gente conhece. Porque se ele descrevesse lá, a gente poderia até colocar mais Sim, coisas, né, com certeza. na Falta, né? descrição Falta da conteúdo aqui no AVA manutenção. nesse sentido, né? Realmente falta. Mas Para assim, o plano, pelo menos para a atividade 3, eu achei isso, né? ficou um Você vai pouco ter aí, por aquém, né, exemplo, de conteúdo, né? para o caso por Da exemplo, a do 2. motor da 2 que fala sobre motor bomba e o trafo, tá Aham. fácil, porque a gente tem esses dois, Os dois a gente tem documentos, os né? diagramas aí, tem a SSM, né, para Sim, auxiliar. para auxiliar. Mas Mas no para plano o de plano de função, manutenção, não, né? é, Não, beleza. Mas, inclusive, essa dica é importante, né? Até para a gente aqui melhorar o material, né? Uma vez que você sinalizou muito bem que realmente não tem, né, material para vocês analisarem caso de bombas, lavanderia industrial. Lavanderia eu acho que tem, né? Cozinha industrial não tem, quarto de hóspede não tem, SPDA não tem. A gente pode melhorar esse conteúdo aqui, né, para vocês aproveitarem o máximo possível, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês tragam. Tragam realmente. Senhor, tá faltando isso no AVA, entendeu? A gente tem que melhorar isso, né? É negócio, a demanda que ela é puxada. Quem puxa a demanda é os alunos, né? Eu entrego o que vocês precisam, certo? Eu falei nesse sentido porque eu trabalhei na área de engenharia de produção e sistemas, aí a gente trabalha, né, com demanda puxada, demanda empurrada. A demanda empurrada é a que o tutor, é o professor, oferece o conteúdo aí, vocês pegam, né? A demanda puxada é vocês que mandam em mim, no sentido de que, professor, eu preciso disso, professor, eu preciso disso. Só para vocês puxarem a demanda, vocês precisam começar a fazer. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Sim ou não?
Se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou finalizar aqui por hoje. Pelo menos tá tranquilo, professor. Não tenho nenhuma dúvida mais não. Beleza, Professor, então. ainda você vai conseguir colocar essa aula de hoje lá no AVA? Vou. Tem 20 minutinhos aqui até o meu horário. Se eu conseguir baixar e colocar lá na sala, eu já disponibilizo para vocês. Tá certo, professor. Fechou? Então, um abraço para vocês. Até sexta-feira, às 19 horas até às 21h30. Vou estar aqui. Se, né, não sei como é que vai ser a demanda de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, né, dependendo da forma com que acontecer, a gente vai até às 9h30 aí, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Até sexta. Até amanhã, né? Amanhã às 7 horas. Tá bom.